O texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido aqui, do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós só vamos ler o versículo 7. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E ela é Maria, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Só isso aqui que a gente viu, tá bom? Bom, quando José e Maria chegaram à região de Belém, eles não conseguiram uma pousada, vamos dizer assim. Eles não conseguiram uma pousada em nenhum lugar da cidade. As hospedarias, as pousadas da cidade, todas estavam superlotadas. Se a gente ler um pouquinho antes, nós vamos ver que houve um decreto, né, de César Augusto convocando toda a população para o recenseamento, e com certeza o motivo de não haver lugar na hospedaria, com certeza foi esse recenseamento. Naquele tempo, não haviam maternidades. Os partos eram realizados em casa mesmo. Mas no caso de Maria, ela não tinha nenhuma casa para ter o seu primogênito. Possivelmente já era noite e não restava alternativa quando José contemplou um curral, ele viu um curral ali, uma estrebaria, né? E diante do cansaço, o lugar lhe pareceu conveniente e talvez até aconchegante. Maria, de tão exausta que estava, sentindo dores do parto, não deve nem ter percebido os detalhes daquele curral, daquela estrebaria, e ela, com certeza, ela se deitou ali sobre um forro de palha por causa da exaustão e das dores que ela estava sentindo. As dores do parto. Então, chega a grande hora do nascimento de uma criança, um bebê, um menino. E foi ali, naquele curral, naquela estrebaria, que a pessoa mais importante da história, a ponto de dividir a história em antes dele e depois dele, foi ali que ele nasceu. Aquele foi o lugar preparado por Deus para o nascimento do Emanuel, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo, o Messias. E nessa noite de Natal, 24 de dezembro de 2023, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: será que ainda existe vaga nos corações dos seres humanos para Jesus nascer e habitar? Ou será que os seres humanos estão cancelando a presença do aniversariante no dia do seu aniversário? Reflita só um pouquinho comigo. A data mais importante para nós que somos cristãos, ainda que não seja uma data exata, e realmente não é a data exata, né? E isso pouco deve importar para nós, pois
pois para nós vale lembrar a palavra de um profeta que viveu 700 anos antes do aniversariante nascer. A palavra é esta aqui, Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías prevê com detalhes importantíssimos a respeito da mãe do aniversariante, uma virgem, e nos dá uma informação que nos deixa maravilhados. Um menino nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Meu Deus, quanta exatidão na profecia. Isaías falou de uma virgem que conceberia uma criança, um menino, Deus, pois Emanuel significa Deus está entre nós, Deus está conosco, Deus está habitando entre nós, Deus está habitando no meio do seu povo. Emanuel significa isso. Quanta humildade e importância para nós, ao mesmo tempo, tem o nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque ali no estábulo estão os animais, representando todos os seres vivos criados por Ele. Ali estão também os reis magos ou sábios, que seguiram uma estrela para o adorar, representando o quê? Autoridades espirituais, levando ouro para a sua realeza, ele era rei, incenso para a sua divindade, ele é Deus, e mirra para a sua humanidade, ele era homem. Temos a estrela que os guiou até ali, simbolizando que aquela criança, Jesus, seria a verdadeira estrela, a verdadeira luz que iluminaria o coração dos homens com seu amor e seus ensinamentos. Ali estão também os pastores, representando o povo comum. E estão seus pais, José e Maria, observando que aquela criança era diferente das outras. Pasmem, meus irmãozinhos aqui. Deus quis se transformar em um homem, em um ser humano. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Que Deus quis se tornar um ser humano. Ao contrário dos homens e das mulheres, que querem ser deuses e deusas, querem ser endeusados. Há muito tempo, os homens quiseram se tornar reis. Os reis. Só que aqui em João nos diz o seguinte, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1,9 em diante. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. Por isso que eu falei que os animais lá no Estevaleiro foram criados por Ele. Estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Emanuel, habitando entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só até aqui. Eu fico triste quando famílias se reúnem para o Natal e não conversam sobre o aniversariante. Conversam sobre tudo. Hoje vai ter um monte de gente, um monte de família em todos os lugares do mundo, conversando sobre um monte de coisa. Mas o mais importante, eles não vão conversar. O nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu fico muito triste. Levam presente de amigo oculto, uns para os outros, ignorando completamente o aniversariante. Imagine você no seu aniversário, as pessoas presentearem umas às outras, presenteando umas às outras. Mas na hora de você, que é o aniversariante, ganhar alguma atenção, você acaba por passar batido em sua própria data e não ganhar absolutamente nenhum. Oi, tudo bem? Olá? Eu tenho certeza que você ficaria triste se isso acontecesse. Uma pergunta: será que cancelaram Jesus em sua data? Será que comemoram sua data natalícia, mas rejeitam até hoje sua mensagem e seu sacrifício na cruz? Porque não adiantará muito também comemorar a data natalícia de Jesus, se você rejeita até hoje a sua mensagem e o seu sacrifício na cruz. Será que o Papai Noel, os presentes, as árvores decoradas de Natal, tiraram o lugar de Jesus em sua própria data? Será? Um detalhe importante para quem chamamos de Papai Noel. O nome dele era São Nicolau, bispo canonizado pela Igreja Católica, por terem sido atribuídos a ele alguns milagres. Ele viveu na cidade portuária de Mira, uma antiga cidade grega. No século IV ele foi a Jerusalém, na Terra Santa, depois da morte de seus pais. E diz a história que durante a viagem deu-se uma grande tempestade, e quando Nicolau orou ao Senhor, uma grande calmaria ocorreu. Nicolau não era apegado a bens materiais e sentia-se feliz em ajudar os mais pobres e necessitados. Certa vez, livrou 3 moças de serem enviadas à vida de prostituição pelo próprio pai. Um comerciante falido, que no momento de desespero, por causa da extrema pobreza em que se encontrava, não tinha recursos para sustentá-las, nem dinheiro do dote para que elas pudessem se casar. São Nicolau jogou 3 sacos de moedas de ouro pela chaminé da casa dessa família. O saco caiu em cima das meias das moças que tinham sido colocadas na chaminé, na lareira, para se secar. Por sua bondade, afeição com as crianças, o relato do caso das moedas, o ouro jogado pela chaminé, logo os relatos se tornaram muito populares, associando ao bom velhinho com um saco de presente nas costas, a quem muitos chamam de Papai Noel. O bispo Nicolau, que participou do concílio de Nicéia em 325, ele era um adorador de Jesus Cristo de Nazaré. Já cansado da insolência de Ario, pai do arianismo, e de ver desonrada
por sua boca a pessoa divina de Jesus Cristo e a maternidade virginal de Maria, pois Ário difundia que Jesus foi somente homem. Jesus foi somente homem. E não tinha elementos da divindade. Isso é, para Ário, Jesus não era Deus. Arianismo. Nicolau, o bom velhinho, esbofeteia a boca do heresiarca Ário, defendendo a fé na divindade do menino Deus Jesus Cristo de Nazaré. Há relatos católicos sobre isso, irmãos. Há relatos católicos sobre isso. E isso que eu estou falando aqui, isso também foi dito no especial de Natal do Brasil Paralelo, apresentado pelo grande jornalista Luiz Ernesto Lacombe, há alguns anos atrás. Eu vi esse especial do Natal na Brasil Paralelo. Eu tenho certeza que Nicolau não aprovaria o que se tornou o Natal de hoje. Eu tenho certeza disso. Eu acho que se nós queremos simbolizar bem o Natal, é montar um presépio e lembrar de como tudo começou. Começou num curral, começou numa estrebaria, começou num local simples, sem importância. E a vida de Jesus vai terminar em uma cruz ao lado de 2 bandidos. Ali na cruz estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, Jesus sempre falou que iria ressuscitar. E assim aconteceu. Aconteceu porque em sua boca nunca houve uma mentira. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, era sem precedentes. Ele expulsava espíritos imundos e libertava os oprimidos de Satanás. Ele perdoava pecados e gostava de se sentar com pecadores, não para pecar com eles, mas para mostrar-lhes que o pecado é uma doença e ele, Jesus, é a cura para a doença chamada pecado. Jesus afirmou que quem o via, via também Deus. João 20, 24 em diante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? O evangelista João mostra Jesus como Deus. Os evangelhos têm suas formas de narrar Jesus para nós. O evangelho de Lucas nos fornece dados históricos importantes para a data aproximada do nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Aqui está o contexto histórico.
Jesus disse que muitas vezes o coração humano fica cheio de pecados. Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando Satanás percebe que um coração está vazio e sem Jesus, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vocês já ouviram falar do coração hospedaria? É aquele coração que se ilude com as alegrias do mundo. Como o filho pródigo se enganou com as suas amizades inconvenientes, interesseiras, e esteve ocupado demais para abrir o seu coração. Mas quando se viu sozinho com os porcos, seu coração se abriu para entender que precisava o quê? Voltar para a casa do Pai. Esse tipo de coração, o coração hospedaria, costuma hospedar muitas pessoas dentro dele, mas ninguém chega a habitar definitivamente dentro dele. As amizades são passageiras, os amores são passageiros, porém Jesus, ele não quer ser um simples hóspede de passagem na sua vida ou no seu coração, não. Ele quer ser o dono e morador permanente em sua vida. Os cristãos de Laodiceia estavam assim indecisos. Eles eram mornos. Eles não eram frios nem quentes. Eles eram mornos. Eles não se decidiam quanto a servir ou não a Jesus Cristo integralmente. Por isso, o Senhor estava do lado de fora de suas vidas. Mas lhes disse: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Portanto, irmãos, cuide de seus corações e não se deixe encher de prazeres passageiros, ansiedades, mas abra seus corações para receber Jesus em vossas vidas e te dar a paz e a vida abundante. Seu coração está ocupado demais para Jesus nascer? Está você ansioso demais? Filipenses diz o seguinte, 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Quem ora não é ansioso. Quem não ora é ansioso. Isso é uma prova real. Antes de tudo, sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Jesus procura os cansados e sobrecarregados para os aliviar. Mateus 11:28. Então, você pensa que você está sozinho? Jesus, ele te ama e quer preencher o seu coração com amor, com paz e com alegria. Então, deixe Jesus entrar em seu coração a ponto de transbordar de amor para com as pessoas, independente da religião que elas professem. Simplesmente ame-as e pregue a palavra em amor. Deixe Jesus fazer do seu coração uma manjedoura para ele nascer e viver para sempre dentro de ti. Se Jesus procurar vaga para nascer em seu coração, como ele estará? Jesus quer entrar
e morar em seu coração. Então convide Jesus para a sua vida agora mesmo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro significado do Natal. Que o Filho de Deus ache em seu coração uma manjedoura para ele nascer, e que vocês tenham um Natal abençoado e um ano de 2024 com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, dirigindo os seus passos e abençoando a ti e a toda a sua família. Isto é o que nós, aqui do Ministério Internacional do Evangelho Eterno, lhe desejamos. Um grande beijo fraterno aos que acompanharam neste ano, durante minha jornada, e até o ano que vem, se assim Deus permitir.